Fala, querido aluno. Seja bem-vindo à segunda aula. E nessa aula nós aprenderemos sobre a interface do Excel. Na aula anterior nós vimos o que é o Excel, para que ele serve, e vimos uma breve explicação sobre a interface. Porém, nessa aula nós verificaremos a interface na prática. Conheceremos cada nome de cada objeto dentro do Excel, obviamente, dentro da interface. E aí sim, nas próximas aulas, nós avançaremos e entraremos mais no detalhe de fórmulas, gráficos e etc. Beleza? Então, pois bem, esse arquivo que vocês estão visualizando agora, ele se chama pasta de trabalho. Comumente as pessoas chamam de arquivo, porém o nome correto a você referenciar a um arquivo em Excel como um todo é uma pasta de trabalho. Esta pasta de trabalho ela estará disponível para download nessa aula e na aula anterior também. Então, se você não realizou o download, pausa o vídeo, faça o download, abra a planilha, abra a pasta de trabalho e na sequência continue. Maravilha? Pois bem, então vamos conhecer agora os termos técnicos aqui do Excel. O Excel ele trabalha no formato de colunas e linhas. As colunas possuem nomes e as linhas possuem colunas. E as linhas possuem números. As colunas possuem nomes e as linhas possuem números. Vou dar um zoom para facilitar. Para dar um zoom dentro do próprio Excel tem duas maneiras. Você pode segurar a tecla Ctrl e rolar o scroll do mouse para cima para dar zoom e para baixo para diminuir o zoom. Então, se eu segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse para cima, ele dá o zoom. E se eu rolar para baixo, ele diminui o zoom. Ou, aqui no canto inferior direito, acabei dando um zoom demais, mas aqui no canto inferior direito, você consegue utilizar aqui a barrinha para dar zoom ou diminuir o zoom. Beleza? Pois bem. Então nós sabemos já que o Excel ele possui, dá um zoom aqui, colunas com textos e linhas com números. E a intersecção entre coluna e linha é chamada de célula. Então, neste momento, note que a coluna B está com a cor verde e o número 2 está com cor verde. O que significa que eu estou, nesse momento, na célula B2, que significa coluna B, linha 2. E você pode identificar pela questão de que a cor da linha e da coluna estará com uma cor diferenciada, no caso aqui está como verde, mas também aqui ao lado da barra de fórmula, onde está escrito B2, ele vai apresentar em qual posição da planilha você está. Nesse momento eu estou em B2. Se eu trocar para a célula do lado, ele vai para C2. Então você consegue se identificar onde você está, com base na cor da coluna da linha, ou com essa referência aqui no lado superior esquerdo. Se chama caixa de nome. Pois bem, este conjunto de células que você está vendo aqui, ele é chamado de planilha. Erroneamente, muitas pessoas chamam a pasta de trabalho, que é o arquivo como um todo do Excel, de planilha. Não. Planilha seria basicamente cada aba que está aqui abaixo. Então, nós estamos na aba básico, ou seja, planilha básico. Quando nós mudarmos para intermediário, aqui é a planilha intermediário, não é aba intermediário. Então, se eu modificar e clicar aqui, ele vai para uma próxima planilha, e essa planilha possui outras informações, chama-se intermediário. Então, cada aba que está aqui abaixo é chamada de planilha, certo? Então,
Nós estamos na planilha básico. Estamos avaliando aqui as informações da planilha básico até o momento. Beleza. Acima, nós temos faixas de opções. Porém, aqui, dentro das faixas de opções, nós temos nomenclaturas. Onde vocês estão vendo escrito aqui? Página inicial, inserir, desenhar, layout da página. Lembrando que isso irá variar de acordo com a versão do Excel que você esteja utilizando. Eu estou utilizando o Office 365, na versão mais recente, em 2024. Possa ser que você esteja utilizando o Excel 2013 e o Excel 2016, e haverá essas distinções. Porém, a maioria das abas serão semelhantes. Então, os nomes aqui acima de cada agrupamento de funções são chamadas de abas. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos na aba Página Inicial. Estamos na faixa de opções, dentro da aba Página Inicial. Como eu sei que eu estou dentro da página inicial? Porque ele tem esse sublinhado embaixo do texto. Então, por exemplo, se eu clicar em Inserir, ele ficará sublinhado em Inserir e eu sei que eu estou na aba Inserir. Se eu clicar em Página Inicial, estou na aba Página Inicial. Então, cada textual desse que possui suas instruções são chamadas de abas. E dentro das abas, nós temos os grupos. Como é possível identificar os grupos? Vamos começar aqui dentro da página inicial. Note que esse nome aqui no rodapé desse conjunto, que tem um divisor até aqui, está escrito área de transferência. Significa que todos esses botões, colar, recortar, copiar e pincel de formatação, pertencem ao grupo área de transferência. Então, quando eu falar para vocês, vá na aba página inicial, grupo área de transferência, automaticamente você sabe que você precisa clicar aqui em página inicial e o grupo área de transferência são todos os objetos pertencentes a esse grupo. E quando eu sei qual é o limitador desse grupo? É essa barrinha aqui de divisória. Então, o que está aqui do lado esquerdo dessa divisória pertence à área de transferência. E o que está à direita dessa linha divisória até a próxima linha divisória pertence ao grupo fonte. Maravilha? Então, recapitulando. Os nomes que aparecem aqui abaixo são chamados de planilhas. O conteúdo delas, de cada planilha, possui linhas e colunas. As colunas são... o endereço da coluna é utilizado como nome e as linhas por número. A intersecção entre linha e coluna é chamada de célula. E você pode identificar essa referência da célula de acordo com as cores da coluna e da linha. Ela ficará verde. Então, nesse exemplo aqui, está na A1. Ou pelo campo de texto ao lado da barra de fórmula. Maravilha? Show! Continuando. Nós temos aqui acima, bem no canto superior, lembrando que eu estou explicando aqui do Office 2000 do Office 365 e não necessariamente a versão que você esteja utilizando, caso ela seja muito antiga, esteja da mesma maneira. Mas eu vou explicar mesmo assim, porque a maioria das funcionalidades são as mesmas. Então, no caso do Office 365, ele aparece a opção de salvamento automático. Isso significa que, se habilitado, as alterações que vocês forem realizando, ao invés de vocês clicarem nesse disquetezinho para salvar,
ele já vai salvar automático para você. Sempre é a última atualização que você fez. Para caso você esteja utilizando o computador e tenha uma queda de energia, ou de algum problema de memória, e aí o computador reinicie, você não perca o que você fez. É controversa a utilização do salvamento automático, porque às vezes ele ajuda e outras vezes ele atrapalha, né? Então vai da intenção de cada um. Aqui nós temos o desfazer e o refazer. O que é isso? Vamos supor que aqui em D1 eu vou escrever o número 1. Eu acabei de inserir um número aqui na minha célula D1. Só que se eu quiser desfazer essa ação, ou seja, eu quero que volte um passo anterior, eu clico em desfazer e essa setinha curvada à esquerda ou aperto a tecla Ctrl e o Z juntos, ele vai voltar à etapa anterior. Então, caso você apague uma fórmula erroneamente, você insira um dado erroneamente, se você apertar Ctrl Z, ele vai desfazer o que você fez. E se você clicar nessa setinha para a direita ou apertar Ctrl Y, ele vai refazer o que você fez. Então, se eu apertar a setinha para a direita, ele volta o número 1, assim como se fosse uma fórmula que você inseriu, um gráfico, ou se você apertar o Ctrl e o Y juntos. Ok? Continuando. O Excel, ele possui. E aí eu vou descer até a última linha do Excel. Você, antes de descer para a última linha do Excel, você consegue movimentar no Excel com o mouse, só que é um pouco ruim utilizar o mouse, no qual você teria que utilizar essa barra de rolagem e deslizar para a direita para ir para movimentar para as colunas, e essa outra barra de rolagem vertical, que é para descer as linhas. Então a barra horizontal vai movimentar as colunas, a barra vertical irá movimentar as linhas. Então, se for com o mouse, você vai clicar na barra, arrastar para a direita, ele vai movimentar para a direita, para a esquerda, ele movimenta para a esquerda. Se você deslizar para baixo, ele desce, para cima, ele sobe. Mas note que ele tem um limite, ele está descendo somente até a linha 36. Aí você vai ter que descer de novo, pausar, descer de novo, parar. E é muito lento esse processo. E o Excel tem 1.048.576 linhas. Para você navegar com maior facilidade dentro do Excel, dentro das células, é recomendável que você utilize o teclado. Então, irei fazer um exemplo. Vou clicar em qualquer célula, qualquer uma dentro aqui do Excel. Nesse caso, vou clicar na A2, mas você pode clicar em qualquer uma. Se você utilizar as setinhas do teclado, cima, baixo, direita, esquerda, você consegue navegar. Só que esse movimento ele vai ir célula por célula. Então ele só vai uma vez para a direita a cada vez que você aperta, ou uma vez para a esquerda a cada vez que você aperta o teclado. Porém, se eu quiser percorrer toda a minha planilha, eu consigo utilizar atalhos com o teclado. Então, por exemplo, se eu quero descer até a minha última linha da coluna que possui informação. Nesse caso, eu estou na coluna A. Se eu clicar na letra, ele seleciona a coluna inteira. E eu quero descer até a última linha que tem informação aqui na coluna A. Você segura a tecla Ctrl e aperta a setinha para baixo, ele desce até a última linha que tem informação dessa coluna. Se você apertar Ctrl e setinha para baixo mais uma vez, ele vai descer até a última linha do Excel. E como eu falei para vocês, é a linha 1.048.576. Então esse é o limite máximo do Excel. Para cada planilha, ou seja, nessa planilha básica que nós estamos aqui, nós podemos ter informações até a linha 1.048.576. E esse é o limitador por aba. Esse, estando em uma linha vazia, eu continuar segurando o Ctrl, apertar, por exemplo, aqui a setinha para a direita, ele vai até a última coluna. E a última coluna é a coluna XFD. O que significa isso? Que ele vai até a coluna Z. Então, deixa eu voltar para vocês. Vou arrastar até o lado. Ele veio até a coluna Z. Maravilha? A próxima, ele vai AA,
AB, AC, AD, AE, vai chegar até AZ. Chegou em AZ, vai para BA, BB e assim sucessivamente até chegar em XFT. Então é basicamente assim que funciona. Então as colunas do Excel vai de A até XFD e as linhas de 1 até 1.048.576 por planilha. Maravilha? Então vocês podem e devem utilizar o teclado para fazer a navegação. Setinhas do teclado para movimentar célula por célula. E se eu quero movimentar um intervalo inteiro, seja para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, seguro a tecla Ctrl. Se eu colocar para baixo, ele vai descer. Se eu colocar para o lado, ele vai sempre até a próxima coluna que possui ou próxima linha que possui informação. Se tiver vazio, ele vai até a última linha que está vazia. Porém, segurando o Ctrl, se eu tiver informação do lado, ele vai para a próxima linha, coluna, para a próxima célula que possui informação. Maravilha? Se eu quero selecionar um intervalo de informações, por exemplo, eu quero selecionar a célula B2, B3 e B4. Com o mouse, você clica na primeira célula, segura e arrasta até a última célula que você quer selecionar e ele seleciona. Já com o teclado, você clica na primeira célula que você deseja, segura o Shift, somente o Shift, e escolhe qual é a direção que você quer selecionar. Se fosse para a direita, você seleciona, clica com a setinha do teclado para a direita e ele vai selecionar. Para a esquerda, ele volta. Se eu quero ir até a célula A4, eu seguro o Shift, setinha para baixo, até A4. E dessa maneira eu consigo selecionar. E caso eu queira selecionar células em intervalos diferentes, por exemplo, eu quero selecionar a A2 e a C4. Se eu clico em uma ou clico em outra, ele não mantém a seleção. Agora, se você pressionar e segurar o Ctrl, e com o mouse você clicar na célula C4, aí ele seleciona. Se eu clicar em outra célula, ele vai selecionando, enquanto eu seguro o Ctrl. Se eu segurar o Shift, ele vai selecionar o intervalo da última célula que eu selecionei, que no caso tinha sido a A4, até a última célula no qual você selecionou, que nesse contexto foi a A17. Se eu selecionasse, por exemplo, aqui a J19, ele iria pegar todo o intervalo entre linhas em colunas, segurando o Shift, até selecionar a J18 no caso. Falei 19, mas é 18. Maravilha? Então nós sabemos até então que o Excel chama-se pasta de trabalho, o arquivo como um todo. Ele é um conjunto de planilhas. Dentro de cada planilha, ele possui linhas e colunas. A intersecção entre linhas e colunas é chamada de célula. Você consegue utilizar funções, comandos no caso, que estão dentro das faixas de opções aqui no canto superior, na parte superior do Excel. E dentro dessa faixa de opções, ela é separada por abas, e dentro de cada aba ela possui grupos. E aí dentro de cada grupo tem o seu respectivo comando. Nós temos também a barra de acesso rápido, que é o que chama esses botões aqui no canto superior esquerdo, no qual, por padrão, ele vem o salvar, o desfazer e o refazer, que eu acabei de explicar para vocês. E caso vocês queiram adicionar outras funcionalidades, vocês podem clicar nessa setinha para baixo. Opa. Apertei aqui sem querer. Vocês podem clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo aqui. Ele vai abrir opções que você pode adicionar para ficar fácil ali na barra de acesso rápido. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse que tivesse um botão de imprimir. Eu posso fazer uma impressão rápida ou visualizar a impressão. Vou clicar em impressão rápida. Ele já deixa uma impressora aqui. Ele vai pegar a que está configurada como padrão dentro do seu Windows.
ou dentro do seu computador, se for Mac ou outro sistema operacional Linux, etc. Então você consegue adicionar todos esses comandos até aqui, antes da divisória. Porque depois da divisória, ele permite que você pegue essa barra de opções, por exemplo, de acesso rápido, e coloque, ao invés de ficar aqui acima, ele vai ficar aqui embaixo. Você pode escolher se você quer que ele fique acima ou se ele fique abaixo. E se você marcar ocultar barra de acesso rápido, ele vai ocultar e não vai mostrar. Vai ficar sem nada. E mais comandos, ele vai abrir uma tela de opções no qual você pode adicionar ou acrescentar outras funcionalidades. Ok? E para finalizar, a questão do conhecimento da interface. Aqui acima não são todas as versões, possui a barra de pesquisar, que você consegue pesquisar dentro do próprio Excel informações, ou ele vai buscar na ajuda do próprio Excel, caso você tenha alguma dúvida. E aqui na aba Arquivo, você tem opções do próprio arquivo. As opções são pasta de trabalho em branco, significa que ele vai criar uma nova pasta de trabalho com tudo em branco. A templates são planilhas prontas, são modelos de calendário, de gráfico de Gantt para projetos e etc. Você clicando em mais modelos, ele mostra para você os modelos que ele tem que você já pode utilizar. Tá? Nesse caso aqui ele está mostrando gráfico de Gantt, planejador de agenda, agenda de pautas, calendário, etc. Isso dentro de novo. Aqui em página inicial, o que ele irá mostrar? O que você pode acrescentar como novo. Recomendado para você são as últimas planilhas que você abriu. Recentes também são as últimas planilhas que você abriu. Os últimos arquivos, as últimas pastas de trabalho. Abrir. Ele permite que você abra uma nova pasta de trabalho. E aí você pode abrir localmente no seu computador, no SharePoint ou no OneDrive se tiver, sua conta estiver conectada, assim por diante. Obter suplementos, basicamente ele vai abrir uma lojinha do Excel, onde você pode carregar suplementos, como por exemplo, localizar textos no Wikipedia, você funções de tradução para traduzir para diferentes línguas, conectar com SAP, instalar o solver, que são funções estatísticas, ele habilita mais funções para você poder utilizar, etc. Então, são complementos que você pode utilizar. Aqui, voltando para arquivo, informações. Você pode proteger a pasta de trabalho, ou seja, colocar uma senha e a pessoa só abrirá a sua pasta de trabalho se elas colocarem a senha, se souberem a senha. É importante que você saiba, porque se você não souber, você não vai conseguir desbloquear depois e não vai conseguir utilizar. Salvar. Você clicar aqui em salvar direto. Caso você não tenha salvado o arquivo, ele vai perguntar se você deseja dar um nome para esse arquivo e onde você quer salvar. Caso contrário, ele salva direto, se já está salvo. Salvar como? Ele abrirá uma opção para você escolher onde você quer salvar. E aí você pode salvar em um local da rede, você pode salvar no SharePoint ou no OneDrive, caso esteja conectado à sua conta. Ou você pode salvar na sua própria máquina, clicando em procurar. E aí você escolhe a pasta onde você quer salvar. Imprimir. Ele vai mostrar a planilha que você está naquele momento e o que ele irá imprimir. Então, ao lado esquerdo são as propriedades de impressão e ao lado direito é a exibição do que será impresso. Então, o que aqui está aparecendo? Qual a impressora que será impressa? O que será impresso? Nesse caso, imprimir planilhas ativas. Você poderia escolher a página que você quer imprimir. Aqui, se você quer agrupar. A orientação, se ele vai ficar em retrato ou paisagem. Qual o tamanho da folha? Nesse caso, é uma folha A4. Você pode escolher aumentar ou reduzir a margem. Por exemplo, aqui está com a margem aqui, mais ou menos.
Se eu quiser reduzir a margem, eu posso fazer com que as informações fiquem mais próximas do topo da folha e do canto da folha. Então, eu posso fazer com que elas comecem a ser impressas a partir daqui, mediante a configuração da margem. Compartilhar. O compartilhar é para compartilhar por e-mail, para salvar um PDF, para salvar no OneDrive. O exportar, ele permite que você exporte a sua planilha como PDF. Publicar, ele permite que você publique no Power BI. A gente não vai usar porque não é intuito. Fechar, ele fecha a planilha. Deixa eu abrir ela de novo. Então, se vocês clicarem em fechar, ele fecha a planilha. Fecha a pasta de trabalho. Conta. Ele vai mostrar a conta que está conectada, qual é a versão do produto, no meu caso aqui é o Microsoft 365. Aqui você consegue alterar o tema, no meu caso está branco, mas você pode colocar preto, cinza, colorido, enfim. Você consegue também alterar a cor de fundo do Office. Então tá sempre círculos e faixas, por exemplo. Se eu colocar anéis de árvore, não mudou praticamente nada. Vou botar aqui, colocar lancheira. Não tá mudando nada. Enfim, vou deixar aqui círculos e faixas. A cor muda. Se colocar preto, ele muda para preto. Vai para branco, ele muda para branco. Colorido, ele muda para colorido. Tá? A cor ela muda. Eu gosto de deixar branco. Atualizar licença, que é basicamente para conectar a licença do Office 365. E opções, é opções da planilha. Aqui tem número de opções. Eu não vou passar aqui e explicar detalhadamente, mas você pode alterar recursos aqui, como cálculo de fórmula, opções de dados, opções de texto, alterar o idioma, aqui alterar o movimento de cursor, etc. Isso aqui eu não vou mostrar para vocês, porque eu, particularmente, nunca mudei nada em opções. Nada. Só uma coisa só, mas nem vale a pena passar. Tá? Então, a interface do Excel, ela é basicamente essa. Em resumo, é um conjunto de planilhas que dentro dessas planilhas elas possuem linhas e colunas. As linhas são enumeradas e as colunas, os nomes delas são por texto. As colunas vai até a coluna XFT e a linha vai até 1.048.576. As faixas de opções acima, elas possuem abas e dentro dessas abas possuem grupos e os comandos estão dentro dos grupos pertencentes às abas. No canto superior são as funções, né, as opções de acesso rápido e você pode acrescentar quais você quer utilizar. Maravilha? E aí são as opções padrões aqui no canto direito. Aqui no caso é a minha conta que está conectada. Você pode minimizar, clicando nessa setinha. Agrupar não, redimensionar a janela. E fechar. Maravilha? Então, basicamente, é isso que eu tenho para apresentar para vocês na primeira aula sobre interface. E na próxima aula nós vamos colocar a mão na massa e aprender, de fato, a como se utiliza o Excel. Então espero que vocês tenham gostado até aqui e vejo vocês na próxima aula.